Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é um diorama do torneio clássico de Dragon Ball, o Tenkaichi Budokai. Item produzido pela Puremind, eles que me enviaram esse item aqui e eu fiquei super animado, até porque é um cenário considerável que acho que dá para colocar os SH Figuart de Dragon Ball. Esse cenário aqui já é bem completinho, ele já tem os standzinhos aqui de acrílico dos personagens de Dragon Ball, mas eu vou usar para botar os SH Figuart, né? Então vamos ver se isso vai funcionar e vamos embora aqui para o unboxing. Bom, é um item feito em MDF, com detalhes impressionantes. Rapaz, eu verdadeiramente estou animado com isso daqui. É um item que eu vou ter que montar, né? Ele vem todo desmontado. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Tá aqui as redes deles. Olha aí, a Puremind tem no TikTok, no Instagram, Facebook. Segue eles lá, beleza? Olha aí como é detalhado, galera. Putz! Mano, isso aqui é maneiro pra caramba. Ainda mais pra mim que amo diorama, né? Então, ó, tá aí, olha como é que fica montadinho, ó. Show! Pô, isso aqui é legal pra caraca, cara. Vamos dilacrar aqui, ele vem num plásticozinho aqui. É um item oficial e licenciado, tá? Tá aí, ó, Dragon Ball. Muito show. Deixa eu tirar esse plástico aqui. Espera aí. É bem protegida a caixa aqui. Prontinho. E aí tem lacre aqui? Não tem mais nenhum lacre não. Agora é só abrir. E... pô, olha como é que é. Rapaz. Ó, vem um saquinho aqui. Essa parte aqui do... pô, eu não sei o nome desse material aqui não. É tipo um lã, a parte aqui do telhado. Olha aí, maneiro. O manual, óbvio, que eu vou precisar. Ó, Toei Animation, todos os direitos certinho. Show! E o que é isso aqui? Referências. Referências. E tá aqui, ó, o primeiro, um saquinho aqui com as peças em acrílico e a peça aqui em MDF. E aqui, ó, e aqui o restante das peças em MDF. Então, tá aqui, é bem compacto até, né? Pouquinha coisa. Aí, a caixa também não é muito grande. Mas esse diorama aqui vai ficar imenso, hein? Me acompanha aí na montagem, vou fazer uma montagem de uma forma mais dinâmica, acelerada, com a musiquinha. E aí eu mostro para vocês o resultado final, tá? E antes de montar, eu organizei as coisas aqui para vocês terem dimensão de quanta coisa que vem. Ó, são várias plaquinhas aqui, não deu nem para organizar aqui na mesa, muita coisa. Então, vou ter aqui uma em cima da outra, né? Cara, são detalhes aqui que eu nem consigo identificar. Só as palmeiras aqui. Óbvio, a área de batalha aqui. Muita coisa. Aí a gente vai usar cola, vai usar isso aqui para cola, para, né, colocar pouca cola, né? Um medidor. E é isso, bastante coisa. Aqui, ó, direitinho os acrílicos, ó. São esses personagens que vêm, muito top. E é isso. Agora sim, vamos embora para a montagem. Aí galera, a primeira etapa concluída, bem simples na verdade. Aqui é a arena de batalha, tá? Bem simples, aí, levezinha. E tá isso. Os detalhes é só na pintura mesmo, de rachadura, bem simples. Bom, é isso aí. E aí vamos continuar com a montagem.
E tá aí, galera, muro do templo montado e realmente é bastante detalhado, ó. Cara, é legalzinho de montar, hein? Mesmo sendo MDF, ainda é resistente às peças, nada quebrou. Esses encaixes aqui é bem de boa mesmo. Impressionante, gostei aqui. As palmeirazinhas. Aí, maneirinho, né? Aí a parte aqui da placa, esse item aqui eu colei. O resto é tudo de encaixe. Aí como é que tá, ó. Pô, maneiro pra caramba, hein, cara. Aí já temos aqui a parte do muro do templo e a arena de batalha. Aí eu coloquei esses dois guarda-chuvinhas aqui também. Esses guarda-chuvas são colados um no outro. Então, tá aí. Ó, tá vendo como é que tá? É grandinho, cara? Legal, hein? Enfim, vamos continuar a montagem. E tá aí, galera, templo montado, isso aqui tá ficando genial, mano. Tu é doido, bicho. Aí, tô animado demais por isso aqui, cara, vocês não têm noção. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que funcionou isso aqui, tá? Mostrar pra que serviu aquele papel de referência. É porque esses negocinhos aqui não vem cortado no molde certo. Ó, por exemplo aqui, ó, ele vem uma tira inteira, aí você pega e coloca aqui de acordo com o que o manual tá pedindo, né? Por exemplo, ele tá pedindo um P, um C. Aí você vai no P, né? Que esse aqui é o paninho P. Sei lá que material é esse aqui. Aí coloca aqui e corta o molde, né? Aí você vai montando isso daqui. Ó, por exemplo, esse P3 aqui é esse grandão que tá aqui. Aí você corta a referência e coloca aqui, né? Então, tá aí. O único problema todo que eu achei nesse item maravilhoso aqui até então, até essa parte, foi que, no meu caso, esse telhado aqui veio muito embolado nesse lado aqui, ó. Veio muito embolado, galera. E aí, o máximo que eu pude deixar aqui foi dessa forma. Não ficou tão legal, porque veio muito embolado. Aí tá... Aí mesmo colando, não ficou tão legal assim. Eu vou ver se eu consigo melhorar depois, tá? Mas já até colou aqui já, ó. E aí não ficou um acabamento muito bom desse lado aqui. Ó, dá para melhorar um pouquinho. Tá vendo? Ficou acostumado. Uma pena, mas não tira a beleza do item, ainda assim tá magnífico, só que aqui tá com um acabamento melhor, né? Vou ver se eu consigo endireitar depois. É o único problema da minha peça, tá? Aí a mesa ficou toda cheia desse negócio, caramba. E aí, vamos acabar a montagem, galera, pra gente finalizar isso aqui de vez. E ainda falta pegar os acrílicos, né? E tá aqui já ó, as figuras aguardando aqui para poder fazer o teste, né? Então vamos lá, vamos pegar o muro do templo, o quintalzinho ali. E aí vamos encaixar o templo aqui, ó. Vamos fazer o encaixe direitinho. Encaixe certinho aqui. Aí fica firme o templo. Os encaixes todos muito bom. Todos muito fácil. Eita, cara, que maravilha isso aqui. Mano, isso aqui é impressionante, pô.
Eu tô de cara com isso aqui, galera. É muito impressionante. E grandinho, hein? Grandinho. E tá aqui a arena. Bom, a arena eu achei mais simples. O templo que eu achei bem detalhado. A arena é simples, mas abre portas para a gente fazer a nossa própria arena e até maior, do tamanho, por exemplo, do expositor. Né? E aí fazer um tipo de gramado aqui, assim, né? Enfim, e deixa eu montar aqui. Ó, tem um encaixe aqui também, ó. Espera aí que eu vou ter que deitar aqui para o encaixe ficar perfeito. Que vai ficar aqui, ó. Aí. Vai ficar bem encaixado. Pronto, galera. E tá aí, montadíssimo. Olha, mano, isso aqui tá incrível, pô. Que isso, doido. E vamos ver o tamanho que ficou. Só da arena tá 29 centímetros e meio, só da arena. Mas o total do item é 36 centímetros. 35,5. Deixa eu ver. 36 centímetros. 36 centímetros, galera. De profundidade da arena tá 15 centímetros e o total do item tá com 27 centímetros. A altura, 25 centímetros. Pô, é um ótimo tamanho isso aqui, tá, galera? Ótimo tamanho, mano. E aí, vamos completar aqui com os standzinhos que vem. Aí daqui a pouco a gente vai pro teste. Então, primeiramente aqui do Goku. Vai ficar aqui na frente. Yantia, aí. Top, mas legal, né? Jack Chun. Ten Shinhan. Top. E Kuririn. Bom, tá aí os personagens do torneio de Dragon Ball. Eu achei que ficou melhor do que eu esperava. Eu falei, pô, esse negócio de acrílico aí, não, pô, nada a ver. O que é mais encantador é o cenário. Mas, olhando bem, isso aqui é muito legalzinho. Quem não tem coleção de action figure. Quiser só deixar esses aqui exposto, tá maravilhoso. Olha aí, ó. Pô, que maneiro. Rapaz, gostei de tudo isso aqui, cara. Eu tô impressionado, para ser sincero. Isso é maravilhoso, galera. Maravilhoso. E aí, vamos para os testes, né? E aí, vamos tirar os acrílicos aqui e ver como funciona isso aqui do lado de personagens SH Figuart 1:12. Porque esses personagens aqui, né, o maiorzinho, o Yantia, ele tem, ó, 8 centímetros. É bem pequenininho. Eu, infelizmente, não tenho o Goku do Dragon Ball. O único que eu tenho aqui é o Goku base Dragon Ball Z. Tá? E aí eu vou expor ele aqui. Vamos lá. Vou botar o Kuririn também, é do Z, não tenho o de Dragon Ball, mas esse Kuririn aqui do Dragon Ball Z é praticamente do tamanho do Goku de Dragon Ball, aquele que todo mundo acha grandão, né, da SH Figuart. Aí vamos botar, por exemplo, aqui um Vegeta também. E, olha, para ser sincero, isso aqui para mim tá perfeito. Tá perfeito. Porque diorama nunca é o tamanho real, né, galera? Quando você faz um diorama, você faz uma representação do cenário. Então, nunca que você vai fazer o torneio na escala real para SH Figuart, por exemplo. Porque senão seria enorme, né? Então, para representar aqui o cenário da saga, eu acho que o tamanho tá perfeito. Ah, gostaria que fosse um pouquinho maior a arena. Dá para, bom, a arena é a coisa mais fácil de se fazer. E aí o templo, que é mais difícil, tá aí uma ótima opção. Aí, ó, galera, como é que ficou? Eu achei que ficou excelente. Você pode ampliar esse diorama colocando, sei lá, um gramado aqui ou um piso, né, de acordo que fique legal. E aí acaba ampliando um pouco o cenário. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Diorama nunca é do tamanho real das figuras. Então, pra mim isso aqui, cara, tá perfeito. Bom, vou fazer o seguinte, vou tentar fazer algumas cenas aqui, né, um take especial mostrando todos os detalhes do item e a gente vai para as considerações finais, tá? Então, vamos lá.
E tá aí, galera, vamos para a parte final aqui do vídeo. Mano, que cenário incrível. Eu acho que seria legal demais você colocar isso aqui no expositor com a arena aqui, o restante da arena, né? Ó, por exemplo, eles posicionado aqui fora da arena também, né? Com um gramado aqui. Iria ficar sensacional. Se você quiser aumentar também a arena de batalha, de acordo com o seu expositor. Isso aqui é maravilhoso, pô. Mas do jeito que tá aqui, já combina com os SHF Art, eu acho que combina demais. Bom, eu amei esse item demais. Eu agradeço aqui a Puremind por ter me enviado. E eu vou deixar na descrição o site deles para você comprar isso aqui também. Eles sabem como enviar para o Brasil, porque eu paguei de taxa aqui, foi baratíssimo. Se não me engano, deu $8 de taxa. Então pode comprar lá que vai dar bom de qualquer jeito. Se você quiser, na hora da compra, mandar uma mensagem para eles, né, para falar sobre a declaração, melhor ainda. Mas eu acho que vai dar bom de qualquer jeito, tá? Isso aqui é um item incrível e vale cada centavo para quem é amante de Dragon Ball Z, que quer deixar o seu expositor muito mais bonito dessa forma aqui. Tá? Para mim, a nota 10, não tem defeito esse item. Só o defeito para mim que veio na minha peça que veio meio embolado aqui, né? Mas de qualquer forma não tira o charme da peça. Então é isso, galera. Item muito interessante aqui. Espero que vocês tenham gostado. Né? Não se esqueça aí de se inscrever, comentar, deixar o like. E é isso. Vejo você no próximo vídeo. E valeu!